Olá, queridos irmãos, muito boa tarde para todos. Eu sou Ana Paula Marchiori, da Casa do Caminho, e hoje vamos fazer juntos um estudo sobre o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu estou aqui fazendo uma substituição, mas vamos aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Uma oportunidade muito bem-vinda, sempre, falar de Jesus, estudar sobre Jesus, aprender um pouco mais, rever, né? A gente muitas vezes já leu, já ensinou, eu, principalmente porque trabalhei muito tempo na evangelização infantil, então você passa para as crianças, né? Você acaba fazendo outros estudos, mas cada vez que a gente relê o Evangelho e os outros livros da codificação, enfim, a gente tem uma nova visão, né? Vem uma nova abordagem sobre aquele tema pra gente. Então é sempre bom a gente dar uma nova olhada, a gente ter uma nova oportunidade de rever esses ensinamentos e de olhar sob uma nova ótica. Mas antes da gente começar o estudo, eu proponho a todos a oportunidade de fazermos uma prece, nos ligarmos a Jesus e termos um contato com Deus, com essa espiritualidade amiga que vem sempre ao nosso encontro para nos orientar, nos ajudar. Senhor Jesus, nosso Divino Mestre, que a sua paz, o seu amor, a sua misericórdia possa penetrar o íntimo de cada um de nós. Que a tua luz, que a tua capacidade de nos orientar, de nos fazer ver quando os nossos olhos estão fechados, de nos fazer ouvir quando nossos ouvidos estão tapados, possa se fazer presente nesse momento, abrindo as nossas mentes também, os nossos corações, para que a gente consiga extrair desse estudo o melhor, o maior proveito possível para os nossos espíritos tão carentes de ensinamentos, tão carentes de tudo aquilo que precisamos nos manter para a gente poder caminhar mais, para a gente poder se desenvolver mais, Senhor. A gente está sempre com o nosso estoque de paciência, de misericórdia, de empatia, sempre em baixa. Que a gente possa, nesse estudo, aumentar um pouco mais esse estoque, desenvolver um pouco mais as nossas possibilidades, as nossas capacidades de aumentar esses sentimentos, essas nossas capacidades positivas, que seja em seu nome e em nome de Deus, que possamos iniciar o estudo da tarde de hoje com muito amor e com muita boa vontade nos nossos corações, que assim seja, graças a Deus. Então, o estudo de hoje é justamente sobre um tema muito importante, que é honrai vosso pai e vossa mãe. É no capítulo 14, itens 1 a 7. Nós vamos falar da piedade filial, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Um pouquinho, a gente vai adentrar um pouquinho para explicar esse item, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, um pouquinho do parentesco corporal e do parentesco espiritual, apesar de não ser o tema do nosso estudo. O nosso estudo ele se encerra no item 7. Entretanto, para explicar melhor um pouquinho, a gente vai dar uma pincelada no item 8, tá bom? E aí a gente começa aqui com a ingratidão dos filhos, instruções dos espíritos. A ingratidão dos filhos e laços de família.
Vamos lá, no item 1, honrai vosso pai e vossa mãe. Sabeis os mandamentos, disse Jesus, sabei os mandamentos. Não cometerei adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém. Honrai vosso pai e vossa mãe. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, no versículo 19, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 20, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, itens 18 e 19. Ou seja, esse texto de Jesus, ele, diferente de alguns outros, ele foi narrado por 3 evangelistas. O único que não está aqui trazendo isso é João. Mas os outros 3 evangelistas trazem essa passagem. A gente vê que é uma passagem muito importante, um ensinamento muito importante que Jesus trouxe para a gente. E aí ele segue no item 2. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes muito tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Isso está no Decálogo, no Êxodo, no capítulo 20, item 12. E aí, a gente vai parar um pouquinho para falar desses 2 itens. O primeiro item, Jesus trazendo, então, que além dos mandamentos, né? Não matareis, não dareis falso testemunho, não roubareis. Tem no próprio Decálogo, honrai vosso pai e vossa mãe. Está escrito lá no Decálogo, trazido já por Moisés. Então, isso já é uma coisa que, desde o Velho Testamento, lá, os 10 mandamentos trazidos por Moisés, isso já é uma coisa que é tida como muito importante, né? Honrar o pai e a mãe. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais adiante o que é honrar, né? E o que é honrar para Jesus. E mais adiante, o que é honrar pai e mãe para a doutrina espírita, trazida pelos espíritos, essa passagem, esse conceito de honrar. E no item 2, então, quando ele fala honrar vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes muito tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Por quê? Por que então, lá no Decálogo, né? Por que Moisés traz isso? Essa terra prometida, viver muitos anos nessa terra prometida por Deus. Então, a gente tem que... Na vida, a gente sabe que a gente vive pela motivação. A gente faz, desde criança, a gente faz as coisas por motivação. Então, se eu não for estimulado, né, eu não vou fazer as coisas. A gente trabalha muitas vezes para quê? Para ter a motivação do salário, para se sentir bem, a motivação do trabalho cumprido, né? da produtividade. E tudo que a gente faz na vida, todo o esforço que a gente demanda na vida é em função de algum tipo de recompensa. Nem que seja um tapinha nas costas do nosso chefe, um elogio, o próprio salário mesmo, né? Toda vez que a gente tem alguma recompensa, aquilo nos motiva a sermos melhores, a fazermos mais. Então, a gente vê ali no Decálogo, Moisés dando uma promessa, fazendo uma promessa para aquele povo, de viver muitos anos naquela terra abençoada que Deus promete para todos os hebreus. Então, ali, Moisés está motivando aquele povo a ser melhor, com promessas de recompensas. Olha aí a inteligência emocional de Moisés.
um grande líder que ele era, né? Um espírito muito preparado, é claro, né? Mas que sabia lidar com as necessidades daquele povo. Então, Moisés traz aí esse estímulo. Olha, faça isso para você merecer viver muitos anos nessa terra. Uma terra que vai ter coisas maravilhosas, que vai ter mel, que fala lá, se você for ler os evangelhos, né? Se você for ver o Velho Testamento, ele fala do maná, ele fala de frutas saborosas, ele fala do mel, ele fala de coisas esplendorosas que vai ter nessa terra, então. E aí, que a gente sabe que, na verdade, não é uma terra material, é uma terra espiritual, é um mundo espiritual. Mas não importa, naquele momento, era o que aquele povo tinha condição de absorver. Era um povo materializado, era um povo que não tinha condições ainda nem de aprender sobre o amor. Teve que esperar tanto tempo para poder receber Jesus, né? E só então aprender sobre o amor, sobre o perdão, sobre a misericórdia. Então, esse povo precisava de coisas materiais. E aí Moisés, que era um espírito que conseguia perceber as necessidades do seu povo, estava preparado para aquilo, traz então a motivação material de uma terra, de bens materiais. E é isso que a gente vai ver nos próximos itens. Então, ele vem trazendo aqui a piedade filial no item 3. O mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar nosso pai e a nossa mãe. Mas a palavra honrai contém um dever a mais com relação a esses itens, o da piedade filial. Com essas palavras, Deus quis mostrar que ao amor é preciso juntar o respeito, os cuidados, a submissão, a condescendência, o que resulta na obrigação de se ter para com eles, de uma forma mais rigorosa ainda, o procedimento determinado pela caridade em relação ao próximo. Então, olha só, gente, honrar, ele traz aqui como amor, né? Junto a respeito, cuidado, submissão, condescendência. Olha quanta coisa está subentendido na palavra honrar. Amar, respeitar, cuidar, submeter-se e ter condescendência. Então, se a gente deve ter com o nosso próximo amor, né? Mesmo diante das faltas, e aí a gente vai lembrar de Pedro perguntando a Jesus até quantas vezes ele deve perdoar ao próximo, né? Que faltar para com ele. E Jesus responde, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, de uma forma ilimitada, deixar para lá, se colocar no lugar do outro, ter empatia, né? Imaginar que aquela pessoa ali não está bem naquele momento. Aí vem Santo Agostinho e diz pra gente, se fôssemos nós que tivéssemos feito aquilo, cometido aquela falta, como é que a gente iria julgar a nossa atitude? Será que a gente teria o mesmo peso que a gente está tendo quando é o outro que fala aquilo pra gente, quando é o outro que faz aquilo com a gente, quando é o outro que é grosseiro com a gente? Se a nossa mãe nos abandonou, voltando para o tema, será que a nossa mãe recebeu o carinho, o amor, o afeto? Ou será que ela só está reproduzindo comportamentos? Será que ela também não tem uma falta de amor, uma falta de tantos sentimentos?
Será que ela não tem algum transtorno e por isso ela é dessa forma? Tudo isso a gente tem que ver. E será que eu, na condição dela, a gente vê muito isso na evangelização infantil, mãezinhas às vezes sendo tão difíceis com seus filhos, e aí a gente olha para o passado daquela mãe e a gente vê que ela não recebeu nada diferente. Então como é que ela pode dar uma coisa que ela não recebeu? Como é que ela pode ser uma coisa que ela não foi ensinada? É claro que existem espíritos que são diferentes. O meu avô, ele sofreu maus tratos, ele sofreu agressões de todas as formas, física, mental, emocional, psicológica, do meu bisavô. Entretanto, ele quis ser exatamente o oposto. Ele nunca encostou um dedo na minha mãe e na minha tia. Ele foi um pai zeloso, ele foi um pai cuidadoso, amoroso. Ele foi o melhor, ele foi o oposto de tudo aquilo que ele vivenciou. Mas a gente sabe também que nem sempre é assim. Nem sempre o espírito consegue pegar um limão e fazer uma limonada. É preciso que tenha muita força de vontade, é preciso que o espírito esteja muito preparado, que exista uma capacidade de amar e de se resignar, né? E uma resiliência. A pessoa tem que desenvolver a resiliência para conseguir fazer isso, senão ela vai só reproduzir comportamento e a gente não sai desse ciclo. Então, para a gente conseguir desenvolver a resiliência, e o que é isso? A resiliência é você pegar e passar por uma situação muito difícil e ao invés de você ficar reclamando, você se destruir com aquilo, você ter uma baixa autoestima, você se prender naquela situação, né, difícil, desenvolver a síndrome de coitadinho ou ficar revoltado na reclamação, você pegar e olhar para aquela situação e falar, não, peraí, vamos fazer diferente. O que eu posso fazer disso aqui? O que eu posso aprender com esse erro aqui e fazer diferente? Só que isso, para você conseguir fazer isso, primeiro você tem que ter um olhar diferenciado. Você tem que começar a olhar para além de você. Olhar para todo o entorno, né? Perdoar aquelas pessoas, porque se você não perdoa, você fica preso na mágoa, você fica preso em você mesmo, e aí você fica sem conseguir fazer essa virada, que algumas pessoas conseguem. Então, desenvolver a resiliência também precisa de você sair de si, de você olhar para além, né? Você vê que você não é o único que pode passar por essas situações e você entender muitas vezes que o outro também só está reproduzindo comportamentos, que aquele ambiente difícil, que é difícil para você, também é difícil para o outro, e talvez aquela seja a forma do outro reagir, a única forma que ele aprendeu a reagir. Então isso é muito importante. A gente consegue desenvolver a resiliência com o estudo, né? Quando a gente aprende sobre Jesus, quando a gente vê os ensinamentos de Jesus falando sobre amar o próximo, sobre o perdão aos inimigos, a gente começa a desenvolver isso na gente. O estudo ajuda muito, por isso é tão importante a gente ler, reler, ter novos contatos a cada momento diferente da nossa vida. Porque se lá atrás eu li o amai os vossos inimigos e entendi de uma forma, hoje com outros estudos que eu fiz, com outras vivências, eu vou reler aquilo e eu vou entender de uma outra maneira. Às vezes depois de uma conversa com um amigo, às vezes depois de um atendimento fraterno, às vezes depois de uma vivência que eu passei, eu vou ver aquilo de uma outra forma. Então vale reler, principalmente o Evangelho, inúmeras vezes, principalmente quando a gente estiver passando por um momento difícil. E aí vamos lá, continuando então com a piedade filial. Então é importante a gente entender que se Jesus trouxe que a gente deve amar o nosso próximo, muito mais
a gente deve amar o nosso pai e nossa mãe, seja qual for a situação deles, tá? A gente não tá aqui entrando em se o meu pai e a minha mãe são dignos, são os melhores pais do mundo, digno todos eles são, até porque só por ter nos dado o dom da vida, né, esse presente que é a vida, essa oportunidade de desenvolvimento, de caminhada, de tudo, eles já são merecedores de todo o nosso amor, respeito, cuidado, condescendência, né? E todas essas outras coisas. E aí ele continua: esse dever naturalmente se aplica às pessoas que estão no lugar de pai e mãe. Muito mais mérito terão, quanto menos obrigatório for o seu devotamento. Então, se eu não tenho um pai e uma mãe, mas eu tenho uma pessoa que faz o papel dessa figura, essa pessoa ela tem muito mais mérito e ela merece muito mais o meu respeito, o meu amor, a minha devoção. Deus pune, olha isso, gente. Eu adoro, eu já dei esse estudo algumas vezes na evangelização infantil e eu sempre marco essa parte. Poucas vezes vocês vão ver no livro dos Espíritos e principalmente no Evangelho a gente falar de punição, a gente falar de Deus com castigo, a gente ver Deus, um Deus mais rigoroso. A gente vai ver através de Jesus um Deus Pai, um Deus misericordioso, um Deus de bondade, de piedade. Mas em algum momento, alguns poucos momentos do Evangelho, a gente vai ver esse Deus aqui mais rigoroso. E um desses momentos é esse. É quando a gente tem essa ingratidão dos filhos para com os pais. Então a gente vai ver aqui esse Deus mais rigoroso. A gente vê aqui os Espíritos trazendo: Deus pune sempre de forma rigorosa toda violação desse mandamento. Deus pune de forma mais rigorosa, de forma rigorosa toda violação desse mandamento. Repetindo para ficar bem, Por quê? Porque são espíritos que deram a nós essa oportunidade da vida. São espíritos que a gente tem que respeitar, que a gente tem que, não é deve, não é pode, é tem, é dever, assim, obrigação total, amar. Mas a minha mãe é muito difícil, não importa, você tem que amar o seu inimigo. Se você tem que amar o seu inimigo, né? E amar o inimigo é aquele amar o próximo. E aí a gente vai estudar o amar o inimigo. Ah, mas é o amar como eu amo o meu melhor amigo? Não, não é. Mas é não desejar o mal. É tendo a oportunidade de fazer o bem. É tendo a oportunidade de ajudar de alguma forma, fazer isso, né? Não ter pensamentos ruins, porque a gente sabe que chega para o outro. Isso é o inimigo. Que dirá a nossa mãe e o nosso pai? Ah, mas a minha mãe é minha inimiga. Ah, mas o meu pai é meu inimigo. Não importa. Antes de ser seu inimigo, é seu pai. Porque no mundo espiritual, mesmo sendo um espírito inimigo seu, aceitou vir como seu pai, te dar a oportunidade de viver. Então, acima da inimizade, acima do desamor, né, daqueles conflitos que a gente sabe que vem lá do passado, acima de tudo isso, foi colocado o quê? O amor. Foi colocado naquele momento a possibilidade de uma encarnação. E isso não é pouco. Porque imaginem vocês terem alguém que vocês têm um desafeto muito grande, que tenham feito um mal muito grande, né? Alguém que tirou, vamos pensar numa situação difícil aí que a gente vê no repórter todas as horas, basta ligar a televisão. Uma pessoa que mata o seu filho. Não vou nem falar da gente, mas às vezes um filho da gente é muito pior. Uma pessoa que mata o seu filho. E aí vira um inimigo. Não tem como, né? Na maioria das vezes.
A gente até sabe que algumas pessoas têm a capacidade de elaborar isso e não fazer dessa pessoa um inimigo. Lembrando lá da resiliência, a capacidade de resiliência. Alguns conseguem, mas são poucos. A maioria de nós entraria no rol da inimizade, né? E aí, a gente vê lá, essa pessoa é um inimigo. A gente fica com horror, ele também numa situação difícil com a gente, porque a gente sabe que nada é por acaso. Então, às vezes a gente faz, o outro faz, a gente faz, o outro faz. Você vê muito isso na mesa mediúnica. O espírito vem, aí tá lá obsidiando o outro, mas o outro era obsessor dele, né? Ou era inimigo dele, batou, fez e aconteceu. Aí, mas antes, quando ele volta atrás, quando ele faz às vezes uma regressão, ele também tinha feito alguma coisa. Então, há quanto tempo aquilo tá rolando? Há quantas encarnações? E ninguém quebrando o ciclo. Então, vamos lá. Esse camarada lá, como diz o doutor Erno, essa pessoa lá, que matou meu filho, desencarna, eu desencarno, a gente, aquele ódio, né? Aquela coisa muito ruim. Aí eu, com muito ódio daquela pessoa, para eu conseguir me reajustar com aquela pessoa, amar aquela pessoa de uma forma diferente, eu aceito então, os amigos espirituais elaboram tudo aquilo, a próxima encarnação da gente, e eu aceito, depois de muitos amigos espirituais falarem comigo, eu aceito receber aquela pessoa como meu filho, para eu aprender a amar, para eu aprender a perdoar, para eu aprender a desenvolver um sentimento melhor por ele. E ele, por sua vez, aceita vir meu filho para desfazer tudo aquilo, para tentar me reparar de alguma forma. E aí ele vem, meu filho. Eu reencarno, dou a ele a oportunidade da encarnação, mas aquele sentimento, aquela mágoa que eu não perdoei de fato, continua aqui. Mas eu vou aprender a elaborar. Só que aquilo, quando eu venho para a carne, aquilo fica tão forte que eu não consigo ser a melhor mãe do mundo. Eu não consigo ser o melhor pai do mundo. O que eu consigo muitas vezes é dar a vida. Eu entro nas minhas falhas, eu entro na minha dificuldade, na matéria. Quando eu chego aqui, eu entro nas minhas dificuldades, eu me volto para mim, para minha dor, que eu nem sei exatamente o que é, eu não consigo elaborar, mas eu sei que eu tenho uma coisa mal resolvida dentro de mim, e toda vez que eu estou em contato com aquele espírito, aquilo me causa um mal-estar, que eu não sei explicar, e aí eu entro numa culpa, porque mãe é sinônimo de amor, amor filial, e eu não sinto aquele amor, eu ainda não desenvolvi aquilo por aquele espírito, muito pelo contrário, eu tenho uma certa dificuldade com ele, e como é que eu vou elaborar aquilo dentro de mim? Porque eu tenho uma culpa de não ser a melhor mãe, e eu tenho uma dor, e aí muitas vezes eu não vou conseguir ser a melhor mãe do mundo. E aquele espírito que está ali, que na verdade veio numa situação de reparo, de se reconciliar comigo, começa a se sentir muito ofendido, muito magoado, porque não tem a melhor mãe do mundo. Só que ele não lembra que ele, na encarnação passada, me causou um mal muito grande. E que eu estou ali naquele momento tentando superar essa dificuldade. Então, eu não estou conseguindo ser a melhor mãe. E ele começa, por eu não ser a melhor mãe, não ser também o melhor filho. E aí, o que era para ser um reencontro de almas, um reajuste, passa a ser um grande conflito de egos, de dores, de crises, né?
porque nem eu tento olhar para minha mãe como coitada, tem alguma coisa errada aí, nem ela consegue olhar para mim, coitado, esse é meu filho. Então a gente vê que novamente o que falta aí? Amor ao próximo. E nesse caso é quando os espíritos trazem pra gente, por isso. Porque se eu devo amar o próximo, eu devo amar muito mais essa mãe e esse pai. Eu tenho muito mais obrigação, porque a gente não sabe o que eles estão superando para serem nossos pais. E isso eu tô falando de pai e mãe que têm conflitos, né? Inexplicáveis, a não ser pela reencarnação, com seus filhos. Agora, fora isso, existem os conflitos, né? De pai e mãe e tal, mas esses assim inexplicáveis, que a mãe não consegue, não tolera, que a mãe abandona, que o pai vai embora, só a doutrina espírita. Mas mesmo assim, os espíritos trazem pra gente aqui que nós devemos superar tudo isso e amar e honrar, porque eles fizeram um esforço muito grande para estar ali conosco, que a gente não tem ideia do que vem por trás. E isso, esses pais, agora, quiçá, continuando aqui, honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, é também assisti-los nas suas necessidades. Então, antes de eu continuar aqui, eu vou falar aqui agora vou só terminar aquela partezinha falando assim, quiçá os pais e mães que são aqueles exemplares que fazem tudo pelos seus filhos, que abdicam da sua vida, né? Do seu bem-estar, dos seus sonhos, come menos para poder dar um pouquinho mais para o filho, se veste mal para poder os filhos se vestirem melhor, não, deixa de sair, deixa de viver seus sonhos, seus tudo, para poder prover mais pelos seus filhos. O meu pai andou uma época na vida da gente que ele tinha 2 empregos. Ele ficava tão cansado que tinha dias que a minha mãe dava comida na boca dele. Eu nunca esqueci isso. Então, olha só, imaginem hoje, ou quando daqui a uns anos, quando meu pai estiver mais velho, eu ser uma filha ingrata. E aí a gente vai ver o que é essa ingratidão aqui, rapidamente. Um pai que superou até as suas dificuldades físicas. E quantos a gente sabe que não passam por isso? Inúmeros pais, né? É noite sem dormir, tá cansado e tá ali trabalhando em outros lugares para poder melhorar a condição. É tudo, gente, é tudo. É estar irritado e guardar o seu mau humor para poder dar o melhor pro filho. Tudo isso. Então vamos lá. Esses, então, a gente tem que amar muito, muito, muito. E essa ingratidão, essa sim vai ser bem complicada. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, é também assisti-los nas suas necessidades. Proporcionar-lhes repouso na sua velhice. É cercá-los de solicitude, como eles fizeram conosco na infância. Gente, solicitude. E aí eu fiquei pensando, solicitude. Eu lembrei que há muitos anos atrás, lá em 1990 ainda, eu trabalhei numa empresa, início dos anos 2000, que estava lançando em todos os lugares aquela plaquinha, posso ajudá-lo. E aí um dia eu saí para almoçar, eu usava, todo mundo na empresa tinha que usar aquilo do posso ajudá-lo para ser solícito. E eu tava no meio do Barra Shopping e alguém me parou e falou, pode sim, eu preciso muito. Poxa, que bom. Aí eu olhei, é claro que a pessoa tava debochando, aí a pessoa falou, você não tá perguntando se pode me ajudar? Pode sim. E aí eu falei, ri, né? Achei engraçado e tal, mas me lembrei, o posso ajudá-lo. Não é esperar o outro pedir ajuda. É ir ao encontro. É buscar entender nas entrelinhas quando o outro não está bem, né? Eu estava vendo um vídeo esses dias, uma senhorinha
E ela pergunta pro neto dela, bem velhinha, ela pergunta pro neto: meu filho, você acha que eu tô com algum mau espírito? Será que eu tô com encosto? Aí ele fala: que isso, vó, por quê? Não, porque ninguém mais vem me visitar, ninguém vem mais na minha casa. E aí ele diz pra ela assim: não, vó, eu não sou ninguém, eu tô aqui. Meu filho, mas só você que vem aqui me ver. Eu queria, assim, conversar, trocar uma ideia. E aí ele acha engraçado, ele fala: não, vai que as pessoas estão com a vida muito corrida, trabalhando, e enfim. Ele vai colocando isso para ela. Mas olha a necessidade dessa senhorinha, que é lúcida, de conversar, de ter uma troca. Ela não quer nada, ela só quer um pouquinho de atenção das pessoas. E a gente está deixando de fazer isso com os nossos pais, com os nossos idosos. Ah, porque ele é chato. Sim, quando a gente era criança, a gente era chata. A gente ficava: mas por que isso? Mas por que aquilo? Quem tem criança entre 3 e 5 anos deve lembrar, deve saber disso. Tem aquela fase que a criança, ela pergunta, o meu sobrinho, ele pergunta: se deixar, a gente termina em Deus. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Aí no final eu falo: porque Deus quis. E aí a gente consegue meio que finalizar temporariamente aquelas perguntas todas. Mas todas as crianças passam por isso. Não é chato? Não é chato ter que acordar de madrugada, quando você tá com sono, e ter que ficar ali, andando de um lado pro outro com o filho no colo, fazendo ele dormir? Não é chato ter que lidar com fralda de cocô e de xixi toda hora? Mas a gente agora não quer lidar com a fralda de xixi do nosso idoso. A gente não quer lidar com a ranhetice do nosso idoso. Porque ele é ranheta, gente. Todos nós. Eu tenho uma teoria que eu brincava muito com o Ivo. Eu falava assim: Ivo, eu tenho uma teoria de que a gente, quando envelhece, os nossos defeitos, que eram defeitinhos, eles parece que ficam exacerbados. Ele falava assim: por isso que eu não vou ter problema, porque eu não tenho defeito. Aí eu ria, né? A gente ria bastante. Falava: imagino. Eu, então, não tenho defeito nenhum. Mas não, a gente tem defeitos e eles ficam mais exacerbados quando a gente envelhece. É natural, sabe? Só que a gente não quer lidar com o defeito do outro, a gente não quer lidar com a chatice do outro, a gente não quer lidar com os esquecimentos do outro, com a confusão do outro, como se nós fôssemos seres intocáveis. Como se nós não fôssemos, muitas vezes até hoje, chatos, intransigentes, difíceis, esquecidos, confusos. Só que a gente já é, até pela correria da vida. A gente já esquece uma coisa ou outra, a gente já confunde informação, a gente já é impaciente, a gente já é irritadiço. E as pessoas já têm que aturar a gente, né? Ou a gente finge que consegue controlar isso, mas por dentro a gente está borbulhando, só a gente sabe. Só que o nosso pai e a nossa mãe passaram a vida inteira se dedicando a nós, fazendo tudo por nós. Sacrifícios, essa é a palavra, sacrifício. Ah, não, mas o meu pai e minha mãe tinham uma vida boa, não tiveram que se sacrificar. Não importa. A gente não sabe do emocional do outro. Outro dia eu tava muito mal. E eu queria vir embora pra casa. Eu queria, sabe, deitar, tomar um banho, deitar e esquecer da vida. Meu sobrinho virou pra mim e falou assim... Eu falei: eu tô cansada, eu tenho que ir embora. Aí ele falou: por que você tá cansada, tia? Não, por que você tem que ir embora, tia? Eu falei: porque eu tô cansada. Aí ele fez assim: quer um colinho? Me puxou assim, segurou minha cabeça, encostou no colo, no peito dele assim, ficou fazendo massagem nas minhas costas e dando tapinha no meu ombro, falando: eu te dou um colinho. Gente, na hora eu segurei, acabou aquilo tudo que eu tava, primeiro porque, né, ele me acolheu na vibração dele, e segundo, eu falei: cara, eu não posso ficar assim, olha isso.
Eu superei o meu mal-estar, que eu estava fisicamente, eu estava passando mal. Eu superei tudo para ficar melhor para estar com ele. Eu não sou mãe dele. Eu tenho certeza que a mãe dele deve fazer muito mais. Como a minha fez por mim. Quantas vezes ela devia estar doente, gripada, né, passando mal. Minha mãe tinha dores nas pernas. A minha infância inteira eu lembro de eu fazendo massagem nas pernas dela, brincando de amassar massa de pão. Eu e o Alexandre, a gente brincava de fazer massagem na perna dela. E não sabia por quê. 20 anos depois, até mais, quase 30 anos depois, a gente descobriu que aquelas dores nas pernas que ela sentia na nossa infância, horríveis, era de uma hepatite C que ela tinha e que não era tratada, porque ela não sabia. E que ela poderia ter morrido. Então ela superava as dores horríveis dela para estar com a gente. Porque ela arrumava a casa, ela fazia comida, ela fazia tudo. Ela levava a gente na escola, ela levava de bicicleta, pedalando. Então, a gente não faz ideia do quanto o outro está se superando para ser o melhor para a gente, ou quanto o outro se superou. Mas a gente não quer superar nada, a gente não quer tolerar nada, a gente não quer perder horas do nosso final de semana lá na casa do pai, ou conversando com o nosso pai, assistindo uma novela, um filme, porque é chato, porque é cansativo, porque sabe que vai ouvir aquelas mesmas coisas, perdendo tempo fazendo uma ligação, porque a gente sabe o que a gente vai ouvir reclamação, porque idoso reclama mesmo, porque vai falar que tá com dor aqui, dor ali, dor acolá. Essa é a realidade deles. O corpo vai degenerando, gente. E não tem como ser diferente. E vai acontecer com a gente também, se tudo der certo. Então, a gente precisa ter essa empatia. A gente precisa desenvolver essa gratidão. Usar o posso ajudá-lo. Não esperar ele ligar. Vem cá, quando é que você vem aqui? E aí, tá tudo bem com você hoje? Tô com saudade. Não, a gente tem que ir. Oi, pai. Oi, mãe. Tá tudo bem com vocês? Eu tô achando que você tá meio tristinho. Sabe? Por quê? Porque na maioria das vezes a gente continua agindo como filho. Querendo ser servido. Querendo ser poupado. E se a gente deixa, a maioria dos nossos pais continua agindo como pai e mãe. Se eu deixar, minha mãe chega na minha casa e ela vai lavar louça, ela vai limpar fogão. Nada contra, gente. O outro ser produtivo. Só que a gente também pode prover a eles, é isso que o estudo vem trazer, o supérfluo, a alegria, o carinho, um momento alegre, sabe? Um momento divertido. Bota uma música, dança com a mãe gosta de forró, como a minha mãe, né? Dança um pouquinho, tá ruim, mas ela tá passando mal, ela só reclama. Tem gente que fala, mas a minha mãe só reclama. Tá, mas tenta mudar a vibração você. Tenta fazer você diferente, talvez você tendo uma postura diferente, a mãe tenha uma reação diferente também. Bota uma música, conversa, bota um programa diferente, traz uma informação, compra um presente para ela, um mimo. Quantas vezes você não estava merecendo nada, né? Tava só fazendo besteira e a mãe vem com um presente para você. Vinha com presente e às vezes ainda vem. A minha mãe, qualquer coisa ela quer comprar pra gente. Ela vai na rua, ela volta com um monte de coisa, um para fulano, para ciclano, porque ciclano tá precisando disso. É assim, gente. Vamos fazer esses mimos. É isso que eles dizem aqui pra gente, da solicitude. E ele ainda diz aqui, olha, que alguns filhos deixam os pais num canto da casa, né? Outros obrigam os pais a trabalharem, a cuidar dos deveres da casa. E assim, e aqui ele fala no final, quando puderem dar pequenas alegrias, supérfluo, amabilidade, cuidados carinhosos. Eu vou até reler esse parágrafo, eu sei que a gente está muito adiantado, mas eu vou reler aqui. Não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem proporcionar aos seus pobres pais. Devem também, o quanto puderem, dar pequenas alegrias do supérfluo.
as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros de tudo quanto receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial aceita por Deus. Então, infeliz, portanto, daquele que esquece que deve aos que os sustentaram na sua fragilidade, aos que com a vida material lhe deram a vida moral, aos que muitas vezes impuseram a si mesmo duras privações para lhes assegurar o bem-estar. Pobre do ingrato. Ele será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na vida presente, mas certamente em uma outra existência, onde não passará pelos sofrimentos que houver, onde passará pelos sofrimentos que houver feito outros passarem. Então, gente, olha aí, volto eu a falar para vocês. Poucas vezes o Evangelho traz a questão da punição. Mas aqui é claro, não é punição de Deus, não é castigo de Deus. Aqui ele traz a lei de causa e efeito. Se eu faço, eu vou sofrer as consequências. Se eu sou ingrato com aqueles que me foram tão bons, né? E ainda que seja apenas com a vida material, eu vou sofrer as consequências. E aí não é à toa que a gente vê algumas pessoas que não têm família, que não tem ninguém por elas, ou outros que estão sofrendo ingratidões terríveis dos seus filhos. Por quê? Porque em outra vida, se nessa foram bons pais, em outra vida foram filhos ingratos. E a gente planta, a gente colhe. Não adianta que se eu planto espinho, eu não vou colher margarida. Se eu não colho agora, lá na frente eu vou colher. Aqueles espinhos vão brotar uma hora ou outra. Isso é certo, a colheita é certa. Então vamos começar a plantar o quê? Amabilidade. O que é amabilidade? Eu falar com carinho com meu pai, com a minha mãe. Mesmo eles sendo difíceis. Mesmo ele sendo aquele espírito inimigo. Eu tenho obrigação de falar com respeito, com carinho, com afeto. Prover o supérfluo. O que é o supérfluo? Ah, minha mãe, ela vai ter... Os idosos, eles dão muitos gastos, né? É fralda, é monte de remédio, é médico. Mas além daquilo que eu já tenho obrigação, assim como eles tiveram a obrigação quando éramos pequenos, nós temos obrigação agora, né? Não é à toa que a gente tem aí o Estatuto do Idoso. Olha que coisa horrível a gente precisar de um estatuto para a gente cumprir aquilo que a nossa consciência deveria falar. A gente tem que ter estatuto da criança e do adolescente, a gente tem que ter estatuto do idoso. Por quê? Porque a nossa consciência está tão adormecida e a gente está tão voltado para o nosso eu que a gente esquece de cumprir as leis divinas. Então vamos despertar aí essa consciência, né? Vamos começar a falar com o outro como a gente gostaria que falassem com a gente quando a gente ficar idoso, porque a gente vai ficar. Que a gente vai dar problema, porque os nossos defeitinhos, quando a gente tiver mais velho, vão virar defeitões e alguém vai ter que aturar a gente. E se a gente não tiver aturado, a gente não vai ter quem ature. Se a gente não tiver sido condescendente com as dificuldades, com a parte ranzinhas, as chatices, as manias, a gente não vai encontrar quem seja assim com a gente, porque a gente vai ser. Porque se a gente for parar para pensar, muitas vezes a gente hoje é pior em alguns momentos do que o nosso idoso lá. Ou pelo menos, com certeza, é muito pior do que o nosso idoso de hoje foi quando era jovem. Às vezes o nosso idoso, que hoje é ranzinza, foi um jovem tranquilo, bem de boa, e a gente já tá ranzinza agora. Imagina quando a gente chegar a ficar idoso. Vão precisar de muita paciência com a gente. E como é que a gente vai encontrar essas pessoas pacientes? Sendo paciente com o outro. Essas pessoas condescendentes, sendo condescendente com o outro. Essas pessoas amáveis,
sendo amável com o outro. Essas pessoas que param para dar atenção pra gente, que fazem, né, que trazem um agrado pra gente, sendo assim com os nossos pais, principalmente com o nosso próximo, mas principalmente com os nossos pais. Daí, esse capítulo ser tão importante, tão incisivo, e eu tô sendo incisiva aqui porque a questão é muito séria. É muito séria, é uma responsabilidade muito grande, é uma dívida muito grande que a gente tá absorvendo, que a gente tá atraindo pra gente, se a gente incorrer nesse erro. Então, vamos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, abrir os nossos corações, as nossas mentes, para não cometermos essa falta tão grave, trazida pelos espíritos de uma forma tão contundente. Vamos ser bons filhos, independente de como é o nosso pai e a nossa mãe. Vamos ser bons filhos. Ah, mas eu não tenho filho, eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Não importa. Não importa. Se você plantar o bem, se você plantar o amor, se você plantar o carinho, se você plantar a bondade, aonde você for, com quem você estiver, pode ser num abrigo, num asilo, você vai encontrar um enfermeiro que vai ser bom para você, que vai trazer um mimo para você todos os dias. Se você estiver na casa de um parente, você vai encontrar o filho do sobrinho, do não sei quem que vai ali, que vai procurar ajudar você. Alguém vai vir repetir aquela atitude que você teve. Então, plantemos. Plantemos hoje, como filhos, o nosso melhor. Primeiro, porque é nosso dever. Segundo, né? E é nosso dever com Deus, porque está lá no mandamento já trazido por Moisés, depois trazido por Jesus. Então, olha só, repetidamente. Primeiro, é o nosso dever como espírito imortal. Segundo, para recebermos aquilo que nós estivermos plantando. É esse o estudo de hoje. Eu espero que a gente possa parar bastante, refletir bastante. Eu não consegui falar dos outros itens, mas eu acho que o mais importante, né, fica aqui nesse pensamento, nessa reflexão. Os próximos itens eu sugiro vocês leem com calma em casa. Ele vai falar de Jesus com a mãe e o pai dele, o momento que a mãe e o pai de Jesus estão, a mãe e os irmãos de Jesus estão lá fora e avisam a Jesus que a mãe e os irmãos dele estão lá fora, chamando por ele. E ele, ali naquela assembleia, então ele diz: quem são minha mãe? Quem são meus irmãos e quem é minha mãe? E algumas pessoas usam isso para dizer que Jesus então estava renegando ali a sua mãe e a sua família. E a gente, como espírita, sabe que Jesus, um espírito de luz que era, não estava ali, desdizendo o que ele mesmo trouxe, que é o amor, a gratidão, o honrar o pai e mãe. E sim, ele estava aproveitando a oportunidade para dizer a todas aquelas pessoas que todos aqueles que estão ali, que fazem a vontade dele, que seguem os ensinamentos dele, em nome de Deus, trabalham pelo próximo, trabalham perdoando, trabalham amando, praticando a caridade, em nome de Deus, são também seu irmão e sua mãe. Então, fica essa lição, que a gente aprenda com Jesus e que a gente cerque todos aqueles que estão ao nosso redor de muito amor, de muito carinho, dessa visão empática, mas principalmente os nossos pais ou aqueles que fazem esse papel nas nossas vidas, de todo amor, de toda a gratidão possível. E tudo aquilo que a gente gostaria de receber e tudo aquilo que a gente já recebeu
dessas pessoas nessa vida. Que Deus abençoe todos vocês. Desculpem o estudo mais prolongado, mas é um estudo muito importante, muito sério e muito necessário para todos nós sempre, né? Para que a gente não resvale na reclamação aí e perca a oportunidade que Deus nos deu de sermos o melhor para os melhores. Que Deus abençoe todos vocês e aqui vai uma gratidão e um parabéns para todos aqueles que deram a nós a oportunidade de virmos, de reencarnar. Deus abençoe a todos os pais. Que assim seja, graças a Deus.